Ok. Bom, meu nome é Thiago Alves, sou residente terceiro ano do Hospital Federal da Lagoa e vou apresentar hoje um artigo chamado, com o título de Síndrome pós-finasterida, um problema clínico emergente, que foi publicado na revista Neurobiological of Stress. Foi recebido em outubro de 2019, recebido após revisão em dezembro do mesmo ano e aceito por fim em 23 de dezembro do mesmo ano. Como introdução, temos a respeito da 5-alfa-redutase, uma enzima responsável em metabolizar em esteroides neuroativos, como como o artigo fala, que agem em determinados receptores, né? Então, temos aqui a testosterona e a progesterona sendo catabolizados em dihidroprogesterona, dihidrotestosterona, que, por sua vez, são convertidos perifericamente em outros substratos, que, por sua vez, vão agir em determinados receptores. Bom, esses receptores são os clássicos, o receptor andrógeno, o progesterona e o estrogênio, e os não clássicos, mas aí com efeito de neurotransmissor, agindo através de receptores de esteroides de membrana, tá? Tendo como função um importante modulador fisiológico da função nervosa. A finasterida, por sua vez, é um inibidor da isoforma da 5-alfa-redutase, tanto tipo 1 como tipo 2, mas em humanos ele tem uma maior afinidade pelo tipo 2. Tá? Ele é bem eficaz no controle dos níveis de DHT no sangue e ele retarda a progressão da hiperplasia prostática benigna, sendo aprovada pelo FDA em 92. Em 97, também pelo FDA, ele foi aprovado para tratamento da alopecia androgenética, numa dose de 1 miligrama a dia. Tá? Ele reduz a progressão da calvície e estimula o crescimento do cabelo. A dutasterida, por sua vez, também ele tem a mesma coisa, mas ele não tem maior afinidade ou pelo tipo 1 ou 2, e tem uma eficácia muito semelhante, né, ao HPV, apesar de maior potência e maior afinidade. Tá? São drogas bem toleradas e seguras, porém, ultimamente tem se observado uma constante de efeitos colaterais e passaram a tentar reavaliar essa afirmação, tá? E sugestionaram e lançaram uma grande dúvida a respeito da finasterida, se pode ou mesmo persistir sintomas e efeitos colaterais, né? Mesmo com a descontinuação da droga, tá? O que a gente chama de síndrome de pós-finasterida. Então, quais seriam esses efeitos os efeitos colaterais e a síndrome pós-finasterida, tá? Os efeitos colaterais principais são aqueles relacionados à função sexual, tá? E a gente vai fazer uma revisão de diversos artigos e vamos ver que, neste caso aqui, o FDA, ele tinha uma base de dados ampla sobre efeitos adversos medicamentosos, tá? E foi utilizado por alguns autores, e eles viram que quem utilizava a medicação tinha um risco aumentado de desenvolver uma disfunção sexual em relação a outros medicamentos, tá? E esses efeitos adversos, né, e esses efeitos colaterais, ele era mais proeminente em pacientes que utilizavam 1 miligrama ao dia, ao invés de 5 miligramas ao dia, tá? E, em relação aos efeitos secundários sexuais, os efeitos colaterais sexuais, tínhamos a disfunção sexual, diminuição da perda de libido, disfunção ejaculatória, erétil, atrofia testicular, distúrbios do orgasmo e hipogonadismo. De psicológicos, tinham ansiedade, depressão, automutilação, cognição lenta, perda da memória de curto prazo, falta de concentração, mudanças de humor e distúrbio do sono. Em relação aos fixos, era em relação a erupções cutâneas e, principalmente, para aqueles que utilizavam hoje de 5 miligramas, a ginecomastia era bem importante. O contraponto e uma ausência, o contraponto ou uma ausência de consenso entre os autores é que, em estudos grandes, né, com N bom de pacientes, controlado, único centro, ou randomizados, eles no final do estudo, eles não conseguiam correlacionar a disfunção sexual em pacientes que utilizavam apenas 1 miligrama de finasterida. Bom, mas voltando, eles viram que alguns autores sempre
chegavam à conclusão que tinham sintomas após suspensão. E esses sintomas poderiam perdurar por 3, 9 e até 16 meses, né? E entre os quais se questionava a baixa libido, a disfunção erétil, a diminuição da excitação e até a dificuldade de atingir orgasmos. Isso aqui, essa outra parte, a gente vai ter até uma explicação até interessante. Bom, um detalhe importante é que alguns pacientes, em dois artigos considerados estatisticamente significativos, pacientes tinham ideação suicida, tá? E uma certa incapacidade de viver com tantos sintomas, tanto sexuais como psicológicos, tá? Bom, mas em relação aos que acreditavam nessa síndrome pós-finasterida, desses artigos, né, eles há de se fazer crítico, pois é uma condição extremamente rara, né? E poderia ter nesses artigos que corroboravam essa ideia de uma seleção de viés, um viés de seleção de pacientes, de desenho de estudo, ou falta de grupo de controles adequados, um efeito nocebo e um questionário retrospectivo que induziria o viés. Bom, e nesses artigos que corroboravam para essa ideia, eles careciam de um acompanhamento prospectivo, né, de longo prazo, né, e focar também em sintomas específicos, como a disfunção sexual ou problemas psicológicos, né, para poder ser investigados com detalhes, né, para ter mais medidas objetivas e umas avaliações clínicas mais profundas. Em relação ao que foi demonstrado clinicamente até agora sobre a existência da síndrome pós-finasterida, ele vai focar nos artigos. Bom, o que se sabe de conhecimento é que a enzima ela é bloqueada e provoca uma queda plasmática desses esteroides neuroativos, né? Você tem a diminuição do DHT, o aumento da testosterona circulante e da androstenediona, uma queda plasmática significativa, tanto plasmática quanto do líquido cefalorraquidiano, e você tem várias outras alterações de mecanismos, como a superregulação de receptores androgênicos, tanto na próstata quanto no prepúcio de pacientes com alopécia, que tratam, na próstata, pacientes que tratam HPB, e no prepúcio, pacientes que tratam alopécia. Modificações epigenéticas, com metilação de genes, uma função sexual prejudicada, né, com questionários reconhecidamente validados, né, e inclusive com neuropatia de controle periférico da ereção, né, em que você tinha até alterações de potenciais evocadas do nervo pudendo. Todos esses relacionados a pacientes com diagnósticos, um possível diagnóstico de síndrome da pós-finasterida. Além disso, temos também sintomatologia depressiva, né, porque esses esteroides neuroativos, eles são reguladores de importantes chaves de funções nervosas, né, principalmente do GABA, que ele é responsável, inclusive, pela estimulação ejaculatória, né, de orgasmo. Então, você tinha 2 estudos que tinham questionários validados, né, da escala de depressão, né, que nesses pacientes estudados confirmavam um transtorno depressivo maior, né? Inclusive, eles eram estudados também com ressonância magnética, tá certo? Que viam áreas implicadas na depressão e na excitação sexual que estavam com alterações significativas, né, de atividade, como o núcleo pré-frontal e o núcleo accumbens. Bom, resumidamente, esse é um quadro que mostra todas essas alterações que eu falei pormenorizado, tá? Em que o artigo coloca como uma revisão, tá? E, bom, aqui vai os modelos experimentais, né? Os modelos, o que dizem esses modelos que foram feitos com ratos, né? E ele faz uma comparação entre os achados clínicos e esses modelos experimentais, tá? Então, pacientes com alopecia androgenética, eles tinham alterações tanto dos níveis cerebrais, né? Tanto durante quanto após a suspensão, tá certo? Né? Então, em ratos com 20 dias de tratamento com finasterida e um mês, e avaliados após um mês da suspensão, era comprovada a alteração no plasma e no líquido cefalorraquidiano, e tinha alterações desses andrógenos em níveis diferentes em determinadas áreas do cérebro, principalmente no córtex cerebral, cerebelo e vamos destacar o hipocampo.
né? Bom, você tinha alterações também importantes na expressão de receptores, né? Não somente na periferia, como também no cérebro, né? No caso seria a próstata. Você tinha uma upregulation dos receptores androgênicos no córtex cerebral e um aumento da subunidade do GABA durante o tratamento. E um down regulation quando você tinha suspensão dessa medicação no córtex. Bom, em relação à sintomatologia depressiva, em modelos em animais, você via que tinha um fenótipo semelhante à depressão quando eles estimularam um valor, uma quantidade de droga significativa por quilo, né? E também você tinha uma diminuição do comportamento em busca do prazer, né? Que é a anedônia. E interessante falar é a alteração da neurogênese hipocampal, né? Você tinha tanto uma redução dessa neurogênese como uma morfologia alterada. E isso estava estritamente relacionado ao comportamento depressivo dos animais, né? Então, ele colocou que ratos, com 6 dias de tratamento de finasterida, você já tinha, durante a sua gênese, a neurogênese, uma diminuição do hipocampo. Bom, ele comparativamente entre humanos e modelos experimentais, ele viu que a depressão está estritamente associada a uma neuroinflamação, com aumento significativo, né, de astrócitos no hído do giro denteado, que é uma região próxima dali do hipocampo, né, e com um grande aumento de expressão de citocinas inflamatórias, como alfa-TNF e interleucina do tipo 1, né, e que ele estava tanto presente no plasma de pacientes quanto no cérebro de animais. E a principal coisa é a desregulação do sistema da dopamina que ocorre, né? Que pode contribuir excessivamente para os transtornos depressivos maiores, né? Inclusive, porque esses metabólicos neuroativos, eles são responsáveis pela toda a regulação do sistema dopaminérgico ali do cérebro, do giro do símbolo e ali próximo ao segundo ventrículo. Bom, em relação à fisiologia da ereção, você tinha uma redução da resposta erétil, tá? Você tinha uma redução da expressão gênica de óxido nítrico sintetase, você também tinha uma diminuição do peso do corpo cavernoso e também da área penina transversal, ou seja, você tinha diminuição também do corpo cavernoso, além do seu peso. E, por fim, você tinha a presença de lesões renais por causa da alteração da expressão gênica dos receptores androgênicos, né, com diminuição ou alteração da produção de síntese de proteínas de junção intracelular, com a alteração da relação apoptose e proliferação celular, resultando num processo inflamatório crônico com presença de infiltração linfocitária e aumento de IL-6. Bom, resumidamente, aqui tem todos as principais resultados encontrados nos modelos experimentais, né? Tanto no sistema reprodutor, no sistema periférico, no cérebro, no comportamento, no rim e também no colo. Bom, enquanto as mulheres, será que elas têm também, é possível ter a síndrome da pós-finasterida, né? É seguro fazer uso em mulheres de finasterida? Bom, quando ela foi em 97, quando o FDA aprovou, era só para utilização na alopecia masculina, né? Vale lembrar que a finasterida ela é teratogênica e ela é proibida em mulheres grávidas. Então, você tem que fazer um uso extremamente eficaz de métodos anticoncepcionais, tá? Ele está sendo cada vez mais utilizado e tem artigos que mostram, né, para poder tratar a perda de cabelo de padrão feminino e a alopecia fibrosante frontal, tá? Porém, na literatura há uma eficácia controversa, tem tantos autores que acreditam e tantos autores que acham que não acreditam, que seus resultados são que ela é eficaz e ineficaz no tratamento. Tá? E mesmo assim, os autores não chegam numa definição de qual seria a dosagem interessante para poder fazer o tratamento nessas mulheres, né? E os efeitos colaterais relatados estão muito mais associados àquelas mulheres que não fizeram um acompanhamento contraceptivo eficaz, né? Como indução do aborto espontâneo, estenosis uterina, irregularidade menstrual, menorretrorragia, tá? Hipertrofia endometrial, e os clássicos, fadiga, cefaleia, artrite, hirsutismo e até queda de libido. Tá? Eles também, esse autor, ele também utilizou também a base de dados da FDA sobre efeitos colaterais de medicamentos para poder chegar a essa conclusão. Tá?
Bom, e uma revisão de literatura de 24 estudos clínicos, 521 mulheres, viu que os principais efeitos colaterais em mulheres eram muito baixos, e mesmo assim, praticamente se resumiam a dois, como a diminuição da libido e a cefaleia, tá? E eles viram, após essa revisão desses 24 estudos, que não apresentavam a manutenção dos sintomas após a suspensão da medicação, tá? Então, a síndrome pós-finasterida apenas era presente em homens. Então, como conclusão e perspectivas, né, o tratamento com finasterida ou dutasterida tem efeitos colaterais, sim, nas funções sexuais e no transtorno do humor, né? Visto também tanto em ensaios clínicos como em modelos experimentais, né? Você tem a persistência, sim, de efeitos colaterais pós-retirado, principalmente presente no sexo masculino, mas não no feminino, com incidência na população incerta e inclusive, com persistência a longo prazo, né? E esses dados que foram apresentados e conclusivos indicam a necessidade grande de ensaios clínicos de alta qualidade, prospectivos, focando principalmente na função sexual e no transtorno do humor. Estudar a fundo os mecanismos moleculares que causam essa condição, identificar possíveis predisposições genéticas desses pacientes diagnosticados e avaliar possíveis estratégias terapêuticas que visam o tratamento da síndrome pós-finasterida com esteroides neuroativos capazes de aliviar e curar essa condição. E os autores relatam que eles receberam um financiamento da Pós-Finasteride Foundation para poder estudar essa sintomatologia da síndrome pós-finasterida em pacientes e em modelos experimentais. É isso.